Boa noite, pessoal. Então, agora já comecei a gravar. Peço desculpas se escutar o barulhinho de WhatsApp aí por trás. E também se eu tossir muito, tá? Que eu tô bem ruim. Mas vamos lá, então. Esse vídeo vai ser sobre a aula da semana passada, que já era sobre Maia, se eu não me engano. Só confirmar para vocês. Isso, seria Maias. E aí hoje eu ia continuar e começar os Incas, eu acho, se eu não me engano. Mas depois eu passo certinho para vocês, tá bom? Porque como eu havia combinado com vocês, até o dia do primeiro grupo de provas, a gente vai ver as principais, desculpa, os três principais povos da América, tá bom? Eu usei este livro aqui como base. Bom, o História da América Pré-Colombiana do Mário Curtis Giordani, tá? Vou estar compartilhando agora a tela com vocês do meu esquema que eu fiz no meu caderno, tá bom? Vou passar ele para vocês depois. Então fiquem tranquilos com relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Então, os maias, né, eles são os primeiros povos que ocuparam, né, a região de onde hoje é o México, né, e comparado com os Incas, essa região entre México e Venezuela, tá bom? Eles ocuparam essa região, a gente vai ver um pouco mais abaixo aí no mapa depois. Desculpa. E por eles serem um dos primeiros povos a tomar posse dessa região, é uma sempre tem constantes revisões sobre o material que a gente tem sobre eles, porque nada é muito claro, tá? É muito difícil também, quando a gente chegar mais para o final, falar sobre a escrita dos maias, é uma escrita muito difícil de ser decifrada, tá bom? Então, as revisões são constantes, tá? Porque sempre se encontra novos sítios arqueológicos, depois a gente vai entender um pouco também por que isso, tá? Eles são chamados pelo Giordani no livro como os gregos do Novo Mundo, tá? Porque a produção artística deles era muito grande e também a organização política de ser em cidades-estados, tá bom? Por que que eu fiz esse esquema? É um esquema um pouco longo, mas por que que eu fiz esse esquema no meu caderno para depois passar para vocês? Porque o Giordani ele vai fazer meio que uma revisão bibliográfica no texto dele. Ele não vai trazer as informações de maneira clara. O que eu quero dizer com isso? Ele não vai trazer bonitinho aí geografia. Geografia é isso, isso, isso e ponto final. Não, ele vai trazer várias versões de como foi tratada a separação geográfica, como é tratada a escrita. Então, assim, eu fui lendo o texto e fui realmente destrinchando eles para tentar trazer para vocês aquilo que realmente importava, tá bom? Então, vamos lá passar primeiro pela geografia. Como que a gente pode dividir os maias, então? O que a gente tem aí? Geograficamente, ele é dividido em terras altas, tá bom? Que seria essa parte aqui da Península de Yucatán, né, Belize, e terras baixas, que seria essa mais, se eu não estou enganada, só um instante. Terras altas e terras baixas. Ai, desculpa, é ao contrário. Terras altas é aqui na Guatemala e as terras baixas a Península de Yucatán. Desculpa. E culturalmente ele é dividido em meridional, central e setentrional, tá bom? Então, começando pelas terras altas, que aqui é uma localização mais montanhosa mesmo, essa região da Guatemala, de El Salvador, tá bom? E esse pedacinho do México, ele é dividido em meridional e terras altas, tá bom? Que é essa parte roxinha. Depois nós temos as terras baixas do sul, que é toda essa parte em laranja aqui, tá bom? Ou
central essa região, que vai pegar a maior parte do que seria Honduras, né, da parte de Honduras, mais uma parte da Guatemala, boa parte do México e Belize como um todo, tá bom? E depois a gente tem um pouco mais de terras baixas, mas eles aí já chamam como Península de Yucatán, que é essa pontinha aqui do México em verde, ou setentrional, tá bom? Quando ele for tratar para a gente sobre evolução histórica, sobre estrutura política, arte, ele sempre vai utilizar essas separações, tá bom? Se compreende um pouco no texto o seguinte, que a tomada do espaço pelos maias se iniciou pelas terras altas e foi subindo em direção à Península de Yucatán, tá bom? Então, ele coloca como momento ápice da civilização maia o que aconteceu na região das terras baixas, tá bom? Então, a gente tem o início nas terras altas, o ápice nas terras baixas e a finalização aqui na Península de Yucatán, tá bom? Que é assim, a evolução do povo, mesmo da concentração do povo, do desenvolvimento da arte, tudo isso mostra que foi basicamente essa evolução saindo da Guatemala até a Península de Yucatán, tá bom? Na região das terras altas, que é assim roxa, a gente encontra um clima mais temperado e úmido, tá bom? Na região das terras baixas, a gente vai encontrar uma floresta tropical mais ou menos densa e muito úmido. E esse era o coração do mundo maia clássico, realmente, tá? Foi aí que se desenvolveu grande parte daquilo que a gente pode chamar de maia, tá? E por fim, lá na Península de Yucatán, a gente vai encontrar uma formação mais calcária, com poucos cursos d'água superficiais, que seriam os rios, né? O clima úmido para o árido no sentido noroeste, né? Nesse sentido aqui, ele vai ficando mais árido. O que é importante a gente ter em mente? Por que precisamos saber da geografia do lugar? Qual é essa questão, né? Por que é importante? Porque a geografia e o clima vão impactar diretamente naquilo que os maias vão desenvolver, tanto na agricultura quanto na parte clássica deles também, né? Na parte clássica, não, na parte cultural deles, tá? E isso vai influenciar muito, tá bom? Até no que eles vão importar e exportar, porque eles eram grandes comerciantes, como a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, aqui das imagens, o que mais a gente tem é as legendas, né, para o mapa. Aqui a gente tem, esse mapa ele está um pouquinho difícil de se ver, mas vai dar para vocês entenderem. É o mesmo mapa que o anterior, mas aqui ele vai ter algumas cidades, tá? E aqui, essa aqui de cima é Chichén Itzá, tá bom? Que é uma das mais conhecidas, né? Porque normalmente o pessoal vai ali para Cancún e já desce ali para fazer turismo, né? Que é onde normalmente o pessoal para. E só que a gente precisa ter em mente que Chichén Itzá ela não é 100% maia. Fala assim uma influência maia e tolteca, tá? Que era um outro tipo de cultura que existia nessa região. Das principais cidades que eu consegui encontrar aí no mapa, né? A gente tem Tikal, que é essa daqui que foi o centro maia durante muito tempo. A gente tem Palenque, que é essa daqui, e Yaxchilán, oh, meu Deus, Yaxchilán, que é essa daqui, que também era alguma das cidades importantes, tá bom? Quais outras a gente tem? Tem Pedras Negras e Copan também, que ele vai falar bastante no decorrer do livro, tá? Como eu havia dito para vocês, ele vai trazer várias explicações sobre uma mesma área, né? Então, assim, o que eu for tratando agora para vocês é o que eu encontrei, assim, de informações mais importantes mesmo, tá? Seria interessante vocês lerem o texto depois, tá bom? Eu vou ver se eu consigo depois ou
tirar a foto ou escanear para vocês, se vocês tiverem interesse de ler, porque ele é bem mais denso, né? Ele vai trazer muito mais informações do que isso que eu coloquei aqui, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver, qual foi a origem, de onde vieram aqueles que seriam no futuro chamado Maia? Nós temos então aí que os ancestrais dos maias, eles eram emigrantes do oeste dos Estados Unidos. Então, eram índios norte-americanos que desceram para essa região, tá bom? E fica claro que eles já se estabeleceram nessa região no terceiro milênio antes de Cristo, tá? Como é que a gente vai conseguir mostrar a evolução da cultura maia, principalmente pela linguística, né? Da mesma forma como aqui no Brasil os nossos índios tinham vários dialetos, lá também. Então, por meio dessa linguística, é possível traçar mais ou menos uma cronologia para o povo maia, tá bom? Eles tinham como língua comum o proto-maia e, durante um tempo, no início assim da formação da cultura maia, ela foi muito influenciada pelo Monte Alban e por Tenochtitlan, que era uma outra cidade também. E aí, com o passar do tempo, a cultura maia foi se sobressaindo à cultura desses outros lugares. E também teve muita influência olmeca também para eles, tá? Continuando. Como eu já disse, né, ele vai trazer várias informações para a gente de vários historiadores, mas basicamente a evolução histórica dos maias é dividida dessa maneira que eu coloquei aí para vocês, tá bom? A pré-clássica pode ser dividida em antigo, médio, recente e protoclássico. A clássica em antigo, médio e recente. Depois a gente tem um meio termo entre o clássico e o pós-clássico, que a gente chama de clássica terminal ou de transição, tá bom? E por fim, a pós-clássica, que é dividida em antigo e recente, tá? Eu coloquei aí mais ou menos em lápis para vocês quando do nosso tempo seria basicamente esse momento dentro da cultura maia, tá bom? Então, entre a pré-clássica antiga e a pré-clássica média, a gente tem a presença de alguns aglomerados de pessoas, né, dos maias, semi-permanentes. Eles estavam começando a desenvolver a agricultura neste momento, tá bom? E eles são, além da agricultura, que a gente vai ver mais para frente como era desenvolvida, nós temos aí também a presença de grandes produtores de cerâmica, né? Como eu havia dito, eles eram considerados os novos gregos, né? Por conta da sua produção artística. No período pré-clássico recente, a gente vai ver um povoamento mais intenso das terras baixas, que é aquela parte em laranja aqui no mapa que a gente viu. Né? Então, eles começam a sair das terras altas e ir em direção às terras baixas, tá bom? E um milênio depois, eles já viveriam a civilização clássica, tá? Então, assim, eles conseguiram se desenvolver de certa maneira muito rápido, tá? Tikal, que é aquela cidade aqui, que eu mostrei para vocês, que fica bem no coração também das terras baixas do sul, ela foi uma cidade que teve grandes evoluções. Ela mostrava nitidamente essa evolução que aconteceu dentro da sociedade maia, de começar a se estabelecer nesse lugar até o apogeu realmente da cultura maia, tá bom? Por volta de 600 a 400 a.C., que faz parte do pré-clássico recente,
a gente tem a união entre as áreas Olmeca, Monte Alba e a área Sul Maia, tá bom? E aí surgem esses centros cerimoniais, esses dois centros cerimoniais. Por que é importante a gente entender isso? Os maias, eles não deixavam de lado culturas que estivessem ali ao redor deles. Eles meio que iam pegando um pouquinho de cada um, tá bom? O período clássico, em especial o médio e o recente, a gente tem o auge do que a gente chama de Maia hoje, tá bom? Então, dentro do livro, ele vai, como eu fui percebendo, ele vai tratar na fase clássica, ele vai focar muito nas terras baixas, mostrar realmente assim que é nas terras baixas que aconteceu esse auge mesmo da cultura maia, tá bom? Então havia uma união na civilização maia, por mais que houvesse riquíssimas manifestações locais, né? Assim, eles às vezes acontecia o quê? Tinha um povo ali, né, em volta. Então eles faziam o quê? Eles iam, como é que fala? Se juntando em volta, né, daquilo que seria a civilização maia e continuavam com as suas manifestações locais. Então, por mais que eles tivessem a sua forma de, às vezes, ter um ritual próprio ou algo assim, mas mesmo assim eles ainda faziam parte dessa cultura maia. Então, eles iam se juntando, tá? Na fase clássica antiga, a gente percebe que a influência de Teotihuacan em Tikal é muito grande, tá? E começa a existir algumas dinastias locais, que vai dando aquela ideia das cidades-estado que a gente viu lá no início da aula, tá bom? Depois, o que a gente pode perceber dentro da fase clássica média? A gente percebe que nesse período nós temos uma diminuição cultural e arquitetônica, eles diminuem a forma de fazer os desenhos, eles não ficam mais tão preocupados em fazer coisas muito rebuscadas. Por isso que fala assim uma diminuição cultural e arquitetônica, porque também diminui o tamanho dos prédios maias. Depois a gente percebe também uma instabilidade política, porque existia uma dualidade ali, que era uma velha aristocracia local que cuidava da administração do interior ali daquele aglomerado, daquela cidade maia, mas também uma parcela que lembrava muito, que era muito influenciada por Teotihuacan, que cuidava dos negócios externos, como o comércio e a guerra, que eram duas situações muito importantes dentro da civilização maia. Acho que acredito mais no comércio do que propriamente a guerra, tá bom? Passa-se a ter uma autoglorificação do príncipe como conquistador vitorioso, tá? Que aí começa a trazer, a trazer as ideias de que vai existir no futuro essas dinastias guerreiras, tá? Porque aí, com o passar do tempo, as dinastias locais perderam a força e essas dinastias guerreiras que se tornaram realmente importantes, tá? A diminuição da influência de Teotihuacan e o jogo de Pela, né, que é aquele jogo de bola que a gente já viu naquele filme. Eu esqueci o nome agora, tá na ponta da língua o nome do filme, mas se eu lembrar depois eu falo. Em Busca de Eldorado. É, esse jogo, né? Lá mais pra frente a gente vai ver ele novamente, mas ele passa a ter uma ideia mais ritual nesse momento, tá bom? Então, nessa fase, por mais que culturalmente e arquitetonicamente a gente tenha uma queda, é o aumento da atividade comercial e da demografia, é o momento em que as pessoas estão realmente assim, aumentando o número de pessoas, acontece um progresso, tá? Começam a existir essas alianças entre as dinastias locais, e começa a se criar colônias,
né, para essa expansão comercial maia. Mas lá na frente a gente vai ver um pouco melhor sobre isso, tá bom? A indústria de exploração também era algo muito forte e a racionalização da agricultura é basicamente o desenvolvimento da agricultura. A gente vai ver também mais para frente depois isso como se dá, tá? É o início da Idade de Ouro dos Maias, que aí vai ter a diminuição da influência dessas outras cidades que eu havia comentado com vocês, tá? E aí ela começa realmente a se colocar como importante, tá? No final do século VII, início do século IX, é o esplendor do desenvolvimento cultural das terras baixas, mas com sinais do seu fim. O que eles querem dizer? O que ele quer dizer com isso? A gente tem o boom cultural, o boom arquitetônico, o boom demográfico. É aquele momento assim que tá tudo dando certo, mas está mostrando que também não vai conseguir aguentar muito tempo, não vai sobreviver durante muito tempo a civilização dessa maneira, tá? Na página 182 e 183, ele vai trazer um pouco sobre o fim da cultura, né? E porque assim, quando os espanhóis chegaram para colonizar a América, já se tinha muito pouco da cultura maia vivo ainda, né? Eles tiveram mais contato com os astecas do que com os maias nesse momento. E, e se tem como justificativa epidemias, secas, inundações, sismos, furacões, mudanças climáticas radicais. A própria natureza meio que se organizando para que essa população fosse morrendo, tá bom? Também tem um pouco da guerra, né, que acaba influenciando nisso também. Mas depois eu passo tudo, eu passo também a foto, como eu havia falado, você consegue fazer o scanner desse capítulo, né? Eu mando para vocês, aí vocês vão ter tudo certinho, tá bom? O período pós-clássico, que é o último período da evolução histórica maia, nós temos uma influência tolteca maior, tá? Que está muito presente na cidade de Chichén Itzá, e é o período de renascença maia, tá bom? E aí, essa fase pós-clássica, percebe-se que o autor mostra que ele foca muito mais na Península de Yucatán. Então, é essa evolução realmente, né, da, da cultura maia, tá? E aí começa a se ter um culto aos deuses mexicanos, com o incremento de sacrifícios humanos, que aí seria... Eles já faziam uso de sacrifícios humanos, mas era muito mais pela degola do que pelo sacrifício retirando o coração. Nesse momento que eles começam a usar muito mais a retirada do coração. A gente tem as ordens militares e o uso desse propulsor. Ele parece uma lança. Depois, se vocês procurarem pelo nome que eu coloquei entre parênteses, vocês conseguem ver as imagens. Pretendo fazer depois uns slides só com imagens para mandar para vocês, porque eu quero dar uma separada nas imagens nas cidades certinhas para vocês conseguirem ver quando a gente chegar lá mais para a organização da cidade, vocês vão entender por quê, tá? Temos também um período curto de poder dessa região, se comparado com o período em que as terras baixas eram o centro de poder, a península de Yucatán foi muito pouco, tá? E nesse momento as cidades se tornam mais fortificadas do que era no período clássico. E as terras altas? O que é que aconteceu nas terras altas? Porque dá a entender que ele só está tratando dessas duas outras, né? Então eu copiei para vocês uma passagem do livro que meio que resume isso. Importantes centros ativos de uma civilização ainda vivaz, embora sofrivelmente híbrida e relativamente decadente. Então ela era ativa, né? Ela tinha concentração boa de pessoas, mas ela não era tão importante quanto as terras baixas e a península de Yucatán foi para a civilização maia, tá bom?
E o que era importante para as Terras Altas era mostrar que eles eram muito mais próximos aos maias do que à cultura mexicana. Dá a entender pelo texto que existia uma rixa entre aquilo que eles chamavam de mexicano, que eu acredito que seja algo voltado mais ao asteca, né? E se vangloriavam mais de serem maias, tá? Vamos agora falar um pouco da estrutura política social, tá bom? Como eu já disse, tem muitas explicações. Ele citou acho que umas 3 ou 4 nessa parte, mas aí eu peguei e me baseei na do Harmond, tá bom? Porque ele organiza melhor para a gente entender. Então, como que era separada a sociedade maia? Ela era constituída pela família propriamente dita, uma burocracia administrativa, uma burocracia executiva, especialistas intelectuais, que eram arquitetos, sacerdotes, escribas, que eram as pessoas que, vamos dizer assim, tinham a sabedoria, especialistas em trabalhos manuais, oleiros, escultores, lapidários, pintores, que também não vamos dizer assim que era uma classe menor, mas eles tinham uma importância grande também, se a gente for analisar depois as artes e a arquitetura, tá bom? Trabalhadores comuns e os camponeses lavradores, que a gente vai ver como é que eles trabalhavam no momento da vida econômica, tá bom? Normalmente, quando a gente vai analisar as fontes de estudo para entender como era a estrutura social dos maias, a gente vai encontrar muito mais informações sobre os governantes do que a população em si. Por quê? Porque as representações que a gente encontra, é, as representações que a gente encontra nos monumentos, nas pirâmides, são muito mais dos governantes do que da sociedade, vamos dizer assim, a parcela comum da sociedade. Então, é mais difícil saber como ela era dividida. Então, isso é um vislumbre daquilo que a gente pode chamar de sociedade maia. Tá? É interessante que os maias já tinham um direito penal até que, vamos dizer assim, relativamente sistematizado, se a gente for ver, né? O Ciro pode falar um pouco melhor para a gente depois sobre isso, né? Eu acredito que lá no Google Classroom a gente consiga fazer algumas interações também, tá? Se não tiver como, depois a gente pode fazer um grupo no Google Hangouts que também dá certo. Aí eu enumerei para vocês os principais delitos e as principais punições que ele trata no livro, tá? Ele fala que as fontes é principalmente desse bispo católico, tá bom? Mas ao mesmo tempo que ele fala que a fonte é esse bispo, ele também meio que deslegitima esse bispo, porque fala que alguma das coisas que ele anotou na época não são tão claras hoje em dia ou não tão verdadeiras depois de tantos novos estudos, tá bom? Então a gente tem aí o adultério, o estupro, o homicídio, o furto, incêndio, até a caça de pássaros era motivo de você ser condenado, tá bom? A vida econômica dos maias. Que a gente pode, quais são as áreas que o Giordani traz para a gente no livro? Ele vai tratar da agricultura, da indústria e do comércio maia. Das 3, o comércio é muito mais importante e valorizado, pelo que eu pude perceber, na sociedade maia do que os outros 2. Não que eles fossem de menor importância, mas ele era mais desenvolvido, tá bom? Se a gente fosse colocar numa escala de desenvolvimento, a gente teria o comércio como o principal, a agricultura dentro do que era possível desenvolvida e a indústria muito pouco desenvolvida, tá bom? Ele fala que a Península de Yucatán, não só a península, tá? Mas ele cita mais a península nesse momento. Mas essa região onde os maias se colocaram, ela dava tudo o que eles precisavam, né?
os recursos que eram necessários para a construção da sociedade maia estavam todos ali presentes ao redor da civilização. Então, eles não tiveram problemas com relação a recursos, tá bom? Salvo algumas exceções, né, com relação à água, tal, né, que normalmente, por conta de ser uma região extensa, a gente tem uma variação de vegetação e de clima, né? Então, assim, salvo as devidas exceções, eles tinham tudo em abundância, tá? Tratando da agricultura. A forma como a agricultura foi desenvolvida por eles está diretamente ligada à forma como é a vegetação e o clima de cada uma das 3 regiões que eles estão separados, tá bom? Então, a gente tem florestas tropicais densas, tá? Uma vegetação abundante. Se eu não me engano, existe até uma cidade que é muito citada por eles, mas que não se encontra essa cidade mais devido à presença dessa floresta fechada nessa região, né? Eu não me lembro mais exatamente muito sobre isso, porque eu vi uma vez no History Channel essa história. Eu posso até tentar procurar para vocês depois. Mas é basicamente isso. A floresta é extremamente fechada, o que contribui para que não se encontre muita coisa hoje em dia, mas que naquele momento contribui para que eles desenvolvessem dessa maneira a agricultura. A gente tem uma variação nas precipitações pluviais, tá? E também da topografia, né? Lugares muito montanhosos, lugares que são depressões e da hidrografia, tá bom? Dentro das técnicas agrícolas, o que eles usaram como técnica agrícola? Eu tomei a liberdade de colocar depois aí mais para baixo a explicação do que é a coivara e as milpas, tá bom? Porque normalmente a gente sabe o que é e às vezes não liga o nome à coisa. Então eu tomei a liberdade de colocar aí para vocês para ficar mais fácil, tá? Então a coivara é chamada também de agricultura itinerante, que é basicamente o que os nossos índios faziam. Limpar uma região, tacar fogo naquela região, plantar determinadas culturas ali e fazendo a rotação desse solo para que ele melhore, tá? Isso é a coivara. Eles fizeram também, depois de um tempo, que é o que ele considera como racionalização da agricultura, é a construção desses terraços, que eu acredito que seja uma coisa muito semelhante àquilo que os incas faziam aqui no Peru, tá? Eles tiveram a capacidade também de fazer a drenagem por meio de canais de regiões pantanosas e conseguir plantar ali. E as milpas é um campo sempre recentemente capinado, onde o agricultor planta uma série de cultivos ao mesmo tempo. Mas é milpa porque tem como principal o milho, tá bom? Por que eu digo que a agricultura não era tão desenvolvida? Porque eles se utilizavam de instrumentos de pedra e de madeira para fazer o cuidado dessa agricultura, né? Então, assim, não era muito desenvolvido se comparado a outras coisas, tá? O que eles cultivavam basicamente? Milho, principalmente, que se a gente for pesquisar, existem vários tipos de milho, não é só o milho amarelinho, tá? Então, eles cultivavam esses diversos tipos de milho, o algodão, a agave, que é o que a gente vê hoje, que é a suculenta, tá? O cacau também, por exemplo. Existem outros tipos, né? Mas é basicamente isso, tá? Que é a explicação da míope da coivara, tá bom? Além disso, o que mais que eles desenvolviam? A criação de animais domésticos, a apicultura, a caça e a pesca, tá bom? Só um instante. Agora a gente chegou na indústria. Por que a indústria não é tão desenvolvida? Porque existia uma deficiência de tecnologia por parte dos maias. Que tipo de deficiência que era essa? Eles não conheciam a roda, não conheciam a tração animal e não conheciam o uso de metais. Então, isso dificultou muito
com que a indústria fosse desenvolvida por eles, porque eles não tinham, vamos dizer assim, os princípios básicos de construção de uma indústria, tá? Mas mesmo assim, eles tinham uma indústria, tá? Mas ela era principalmente ligada à arte ou à religião, que é a indústria dos tecidos, das cerâmicas e da plumária, tá? Que é construção de criação de objetos com plumas, tá bom? Eles utilizavam muito isso, principalmente porque ali existiam muitas aves de ricas plumagens, tá? E por fim, o comércio. É a atividade presente em toda a história maia, tá bom? Eles, vamos dizer assim, eles realmente se utilizaram muito do comércio. A relação deles dentro do território foi construída na base do comércio, né? Porque a gente pode dizer que existem algumas civilizações que a relação dentro do território é construída na base da guerra, mas com eles foi construída na base do comércio. Como que era feito esse transporte? Como eles não conheciam a tração animal e nem a roda, era pela força humana, não tinha outra maneira, tá? Mas eles tinham uma rede de estradas para fazer esse comércio pela terra e também via marítima e via fluvial, tá? Eu tentei procurar essa canoa que ele cita no livro, mas eu não consegui encontrar. Mas é basicamente o quê? É um tronco único, vamos dizer assim, um pedaço de tronco único de uma árvore só, e que eles, de 20 metros de comprimento, que eles construíam uma canoa. No momento em que eu pesquisei, ele trata muito eu encontrei muitas fotos da canoa caiçara, lá do Nordeste. Então, eu acredito que seja basicamente isso, tá? Por conta deles terem toda essa preocupação com o comércio, eles tinham conhecimento de mapas já, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês quais eram os produtos exportados, né? Que eles davam para as outras pessoas e quais eles importavam. Eu tomei a liberdade de colocar porque eu achei muito interessante a variedade de produtos que eles tinham contato, né? Eles tinham também essa indústria de extração de pedras, tá? Ligada principalmente à agricultura, né? Porque era para moer milho, principalmente. E o cacau em grão ele servia como meio de troca, ele era como uma moeda, tá bom? Agora, mais para o fim, a gente vai ver uma parte, vamos dizer assim, mais cultural dos maias. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ver sobre as artes, tá bom? Basicamente, arquitetura e escultura. A escrita, como era o calendário deles, a astronomia e a religião, tá bom? Então, começando aí pelas artes, como eu já falei lá no início, né, a qualidade técnica da arte maia é muito grande, né, muito reconhecida pelos historiadores e pelos estudiosos dessa área. E ela era considerada muito evoluída, tá? E essa arte, ela é estudada por meio de uma cronologia evolutiva, né, dessa sociedade e também conforme os centros religiosos de poder vão mudando de lugar, tá bom? Então, ele prefere tratar mais só sobre a arquitetura e a escultura. O que é importante a gente ter em mente com relação à arquitetura? O ponto principal da questão, quando a gente trata da arquitetura maia, é determinar se existiam cidades ou não. Por que ele fala isso? Porque, por mais que existissem centros de poder na cultura maia, eles não eram centros concentrados de população, né? O povoamento maia ele foi muito mais espalhado do que concentrado num lugar só, tá? Por que aconteceu isso? Porque a escassez de água e os períodos de seca fizeram com que eles tivessem que se espalhar, porque eles não tinham condições de construir grandes reservatórios de água para sustentar um grande contingente de pessoas.
Então, era preferível essas pessoas se espalharem do que ficarem concentradas num lugar só, tá? Então, essas concentrações que a gente tem dos maias, normalmente são as concentrações políticas e religiosas, tá? Como eu anotei aí para vocês. E ela não se dá uma organização do que a gente tem hoje em dia, de ruas paralelas e perpendiculares, com as coisas colocadas em quarteirões bonitinhos. Não era assim. Era uma praça ou um pátio e aquilo colocado ao redor dessa praça ou desse pátio, tá bom? Os centros cerimoniais, ele coloca de uma maneira que dá a entender que existia uma hierarquia entre eles. A gente tinha um centro cerimonial menor, que era para um pequeno grupo de pessoas, vamos dizer assim, de uma cidade pequena, tá? Aí depois um centro cerimonial que era maior, que vamos dizer assim, seria para receber um estado, e aí por fim um centro cerimonial principal, que para eles era Tikal durante muito tempo, tá? E aí existia uma tributação entre esses centros cerimoniais, então existia realmente uma hierarquia entre eles, tá bom? E essas construções maias, elas sempre eram mais preocupadas, voltadas para o religioso e preocupadas em serem grandes, monumentais por fora e não muito ricas em detalhes no interior, tá? Ele coloca aqui para nós a diferença entre templos e palácios, tá bom? Quando eu falei que eu pretendo fazer um slide de imagens, é realmente para a gente poder enxergar um pouco melhor isso, essas diferenças, a organização das cidades. Então, eu pretendo ter um cuidado um pouco maior com isso, e eu vou mandar para vocês depois, tá bom? Existiam também pirâmides gêmeas, que está muito ligado também à comemoração de determinadas datas, essas coisas, tá bom? Quando a gente olha para as esculturas maias, a gente percebe que existe uma harmonia, uma proporção e um efeito de luz e sombra nessas esculturas. Elas tinham uma finalidade mais decorativa e elas podem ser divididas em um estilo realista e um estilo simbólico abstrato, tá bom? Isso dentro lá daquela periodização que eu passei para vocês no começo. Os materiais usados era a madeira, o estuque, o barro e a pedra, tá bom? Os instrumentos usados por esses escultores eram ciséis e martelos de pedra. E nos principais centros cerimoniais sempre existiram muitas estelas, né? Que é uma pedra colocada na vertical. Porque essas estelas, elas eram usadas, né? Eram gravadas nelas para celebrar uma data importante, para marcar um período importante, tá bom? De pintura, a gente tem muita pouca coisa que restou, né? A pintura ela era feita de murais, e eu posso dizer até em certo ponto para vocês que essa pintura de murais vai influenciar mais para frente a cultura mexicana. Se eu não me engano, por volta de 1930, a gente passou por um período de questionamento dentro do México, e eles se utilizam de murais para criar uma identidade mexicana, tá bom? Então, acredito que isso seja um pouco de herança desses povos, tá? Falando um pouco agora da escrita, é basicamente aquilo que eu já havia falado para vocês. É muito difícil a gente fazer decifrar a escrita maia. Por quê? Porque acontece, essa primeira parte foi mais ou menos o que eu consegui entender. Por exemplo, a pessoa começava a fazer o que ela queria escrever nesse momento, aí, sei lá, ela esquecia por algum motivo isso, e ela se lembrava, vamos dizer assim, 2, 3 anos depois que ela tinha começado a escrever aquilo. Aí ela ia e continuava a escrever. Aí passava o tempo, ela parava de escrever de novo, e ela só depois de um tempo ia voltar a escrever aquilo. Com isso, foi tendo uma evolução linguística e foi se tendo muitas partes
de línguas diferentes no mesmo escrito, então fica difícil de você decifrar por conta disso. Como boa parte daquilo que era escrito ficava ao relento, estava por fora das pirâmides, foi se desgastando, tá? A gente tem também a presença de várias línguas dentro da população maia, o que dificulta também, tá? Dois tipos de escrita, um cursivo e um lapidário, que já também torna mais difícil ainda. E a presença de glifos e afixos. Os afixos seriam prefixos e sufixos, né, coisas que vêm antes ou depois da palavra, e o glifo seria a palavra em si. Essa é a quantidade que a gente tem, né, que ele coloca no livro: 370 afixos e 750 glifos, que podiam ser arranjados de várias maneiras. E o espaço onde eles eram escritos também influenciava na maneira como esses glifos eram arranjados. Então, fica muito difícil de ser decifrado, né, aquilo que eles queriam escrever. Mas o que se conseguiu decifrar, eles falam normalmente de uma numeração, calendário, astronomia, genealogia, nomes e títulos, almanaques divinatórios, sucessões dinásticas e atos de guerra. Esses são normalmente os temas que se encontram naquilo que foi possível ser decifrado. O calendário maia em si, ele é extremamente diferente daquilo que nós entendemos como calendário na sociedade ocidental, tá bom? Por quê? Porque ele está ligado à forma como eles contavam as coisas, tá? O sistema numérico deles é vigesimal. Eu não sou formada em matemática, eu vou explicar da maneira como eu entendi. Depois posso ver com alguém que entende matemática para explicar melhor para vocês. Dentro desse sistema numérico vigesimal, o número de primeiro grau era o 1. Quando você chega no número de segundo grau, ele vai ser o 20. Eu acredito que seria a dezena. E depois, quando você quer chegar no número de centena, ele não vai ser o 100, vai ser o 400, porque é 20 vezes 20. Tá? Então, é basicamente assim que eles contavam. A numeração escrita deles, né? O ponto significava 1 e a barra significava 5, tá? E foram eles que inventaram o zero, utilizando uma concha como símbolo desse zero.